Olá, meninos, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar sobre a alimentação dos seres vivos. E eu vou iniciar com a alimentação dos animais. A alimentação dos animais, gente, ela é, na verdade, diferente dependendo da espécie. Por exemplo, do que eu estou falando? Tem animais que são classificados como herbívoros. Por quê? Porque eles se alimentam apenas de planta. Já tem animais que são classificados como carnívoros. Por quê? Porque eles se alimentam de outros animais. E tem animais que são classificados como onívoros, porque se alimentam de plantas, tanto de plantas quanto de animais. Esses animais, eles, dependendo da sua característica e das atividades com que eles costumam praticar ao longo do dia, a sua alimentação vai variar em relação a isso. Entendeu? Então quer dizer que se o animal ele for mais ativo, se ele for um animal que gasta mais energia, a sua alimentação não vai ser igual daquele animal que é mais quieto, entendeu? Que não corre tanto, que não necessita tanto de estar correndo atrás do seu alimento. Então, então a alimentação vai depender, a quantidade do alimento que ele vai ingerir depende de toda a sua trajetória ao longo do dia. Por exemplo, lá na página 53 tem um quadro que mostra para vocês o exemplo de alguns animais, como a baleia azul, musaranho, pigmeu, tem o elefante africano e tem o exemplo do ser humano, que somos nós. Lá mostra o peso, a quantidade que ele come por dia e o alimento preferido por esses animais. Então, olha só, tem alguns animais, observando o quadro, nós podemos observar o seguinte, que tem alguns animais, inclusive nós, seres humanos, o ser humano, ingere quantidades grandes de alimento comparado com o seu peso. Por que isso acontece? Porque dependendo do alimento, porque o alimento, na verdade, ele é responsável para dar o quê? Para ajudar no crescimento e no desenvolvimento de todos nós, entendeu? De nós, seres humanos, e dos outros animais. Então, nem todo o alimento ele é ingerido e vai diretamente para o nosso organismo para dar só peso, entendeu? Para a gente. Ele é, na verdade, dividido no nosso organismo. Por exemplo, ele é utilizado também como fonte de energia para todos nós, para a gente praticar todas as nossas ações ao longo do dia. Ele também é eliminado nas fezes, além de também estar incorporado ao nosso peso. Entendeu? Então, o alimento que nós consumimos, ele não é somente para ganhar peso. Por isso que, às vezes, ele não é o suficiente, dependendo da quantidade que a gente come. Se vocês observarem bem, aqui no livro, vamos fazer uma comparação do musaranho pigmeu e de nós, seres humanos. A quantidade ingerida por esse bichinho aí, ele pesa, na verdade, 2 gramas, mas ele come diariamente 4 gramas, então 2 vezes mais que o peso dele. Por quê? Porque a atividade dele ao longo do dia necessita que ele coma muito, entendeu? Que ele coma muito para poder gastar toda a energia dele, para o organismo dele estar suprido, para o organismo dele estar cheio de energia para ele praticar tudo ao longo do dia. Entendeu? Ele necessita de comer muito, além do seu peso, para que tudo dê certo. Entendeu? Agora, no caso do ser humano, aí ele deu o exemplo de 70 quilogramas um adulto, peso,
né? E ele come diariamente mais ou menos 1,5 kg, que é muito, né? O que é muito para ele. Então, o que é muito não, dependendo de uns e outros, não é tanto assim, né? Dependendo da atividade que é praticada. Mas comparando com esse bichinho que é o musaraño pigmeu, é bem diferente, né? O alimento. Ele come muito além do peso dele, certo? Já na página aí 54, fala da importância da importância da alimentação em nossas vidas. A quantidade de alimento que nós ingerimos, nós os animais, ela está totalmente relacionada ao seu gasto de energia, certo? Ele fala aí que se gasta mais energia, ele precisa consumir mais alimento. Alguns animais têm diferentes tipos de estratégias para conseguir seu alimento. Vamos aí falar do guepardo. Ele gasta muita energia correndo atrás de presas, que normalmente são animais grandes. Ele é capaz de correr longas distâncias em pouco tempo. Quando captura a presa, ele ingere bastante alimento em uma mesma refeição. Agora, já o camelo, que ele dá, que é outro exemplo, ele acumula gordura nesses montinhos que fica atrás, que é chamado de córcovas. Então, ali é acumulado gorduras. Eles se alimentam de plantas, né? Rasteiras e arbusto. Quando encontra alimento, ingere grande quantidade que fica acumulada e ele pode ficar dias sem se alimentar, entendeu? Por quê? Porque a gordura fica acumulada. Então, ele tem um depósito, ele guarda aquela gordura, entendeu? Guarda todo o alimento que ele consome em grande quantidade e dá para ele ficar dias sem se alimentar. Então, outro tipo é a aranha. Olha o tipo que a aranha se faz com suas presas. Ela prende as presas, né, gruda na teia dela, e aí o que ela faz? Ela envenena e enrola na teia para ela se alimentar dele. Então, cada animal tem a sua maneira de estar caçando, né? De estar procurando o seu alimento. E esse alimento ele é ingerido conforme a sua necessidade de energia para o dia, né? Come-se mais, se gasta muita energia. Se não come tanto, se não gasta muita energia, não come muito, tá certo? O alimento ele garante a sobrevivência do animal e fornece energia para a sua reprodução. O que é isso? Então, quer dizer que o animal, aí embaixo, mostrou até os elefantes e seus filhotes, na página 54, a última imagem, que quanto mais descendentes gerar, maior será o tamanho da população daquele animal. Quer dizer que o indivíduo da mesma espécie que habita o mesmo local, ele vai ter uma população maior conforme os descendentes gerados. Quando seus descendentes também conseguem alimentos, consequentemente eles crescem e também vão se multiplicando, certo? Então, hoje, diante da explicação aqui que eu passei para vocês, nós falamos basicamente da alimentação dos animais. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a alimentação das plantas e algas. Só que antes disso, vamos fazer um resuminho bem rapidinho do que a gente viu. A gente viu que os animais, eles têm uma classificação conforme o tipo de alimento que eles ingerem, né? Por exemplo, nós temos os animais herbívoros que se alimentam basicamente de quê? De plantas. Basicamente de plantas. Temos os animais carnívoros que se alimentam de outros animais e temos os animais onívoros que se alimentam de animais e também de plantas,
certo? E também, gente, fala, eu quero até que vocês sublinhem aí nessa página 53 o seguinte, que podemos perceber que os animais, incluindo o ser humano, ingerem quantidades grandes de alimentos se compararmos o que cada um come a seu peso. Isso ocorre, por que isso ocorre? Continua sublinhando, isso ocorre porque os alimentos são responsáveis pelo crescimento e o desenvolvimento do animal, certo? E nem todo o alimento ingerido é incorporado ao peso do animal. Parte é utilizada como fonte de energia no desempenho de atividades e parte é eliminada em forma de fezes, certo? Isso aí é importante vocês estarem sublinhando, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem contar comigo. Bons estudos, tá? E até a próxima.